Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente para fazer uma reflexão em relação à palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar algo relacionado a um assunto muito sério, um assunto muito relevante e que poucas pessoas têm coragem de até mesmo falar o que está escrito na palavra de Deus. É a respeito da adoração a outros deuses, não ao Deus verdadeiro. Deus, ele, na sua sabedoria, ele formou o homem para que o homem prestasse-lhe culto, para que o homem o adorasse. Tanto é que ele disponibilizou o seu espírito para este homem, para o adorá-lo. E eu quero trazer aqui uma palavra exatamente falando a respeito de um personagem que ele se desviou da palavra do Senhor. Ele não conseguiu seguir aquilo que determina o Senhor nosso Deus. Quero falar rapidamente sobre Salomão. A Bíblia diz aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz assim: sendo já velho, Salomão, estamos falando de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. A palavra de Deus, ela é bem clara. Deus trouxe uma ordenança para Abraão, Isaque e Jacó, para que guardasse seus estatutos, para que oferecesse sacrifício, para que se santificasse. E esses três homens, três patriarcas da Bíblia, guardaram os mandamentos. O povo se desviou, foi para o Egito, ficaram lá presos muito tempo. Deus levanta Moisés e resgata. Agora, Deus vê que o homem, para ter o contato com Deus, era necessário Deus se manifestar. E Deus, ele se manifesta a Moisés. Fala, vai lá, eu tenho uma obra para fazer, tenho que resgatar esse povo que é o meu povo, está lá no Egito escravo, e eu vou retirar. E Deus, com a mão forte, ele retira Israel do Egito. E quando esse povo é liberto, Deus quer ter uma comunhão direta com esse povo. Mas de que forma, de que maneira? Para ter uma comunhão, a presença de Deus para se fazer presente no meio da congregação de Israel, no meio do povo de Deus, era necessário santidade. Então Deus chama Moisés e dá os mandamentos. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 diz assim: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Egito era a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está bem claro aqui a palavra de Deus. Qualquer Bíblia que você pegar, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso. Olha só o que Deus fala: que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a quarta geração.
Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus é bem claro aqui. Deus é bem claro na sua palavra. Ele visita a maldade dos pais até a quarta geração. Mas ele é longânimo, ele tem misericórdia daqueles que o servem, daqueles que guardam os seus mandamentos. Até 1000 gerações. Olha como que Deus é bondoso. Então aqui já começa o primeiro princípio. O princípio da prosperidade da família. Na sua posteridade é temer ao Senhor. Até 1000 gerações o Senhor abençoa a sua descendência, se guardarmos a sua palavra. E uma palavra que nós estamos falando, o tema que nós estamos falando é sobre a idolatria a outros deuses. É motivo de queda e ira de Deus. Deus não compactua em um homem adorar outro Deus. Mas você vai falar assim, mas por que isso? Porque Deus é que formou o homem. A palavra diz que a criatura não pode falar para o Criador, por que fazes isso? Né? Então, a Bíblia é tão clara. E depois segue-se a história de Israel, vem juízes, vem profetas, e Deus levanta Davi como rei. Deus levanta Davi como um grande rei. E Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. E Davi, ele reinou sobre Israel muitos anos. E Davi era segundo o coração de Deus. E Deus gostava de Davi. Só que Davi, ele falou assim, poxa, eu tenho tanta comunhão com Deus, Deus se manifesta comigo através dos profetas. Eu quero construir um templo. Eu quero que a glória de Deus venha nesse templo. Eu quero que o povo venha adorar a Deus no templo. Eu vou construir um templo para o nosso Deus. Aí Deus fala assim, não, Davi, você não pode construir o templo, porque você derramou muito sangue, homem de guerra, matou muita gente. Então, Deus fala para ele, Salomão, seu filho, ele vai reinar no seu lugar, você vai colocar ele, e ele, Salomão, vai herdar o seu reino, e se esse Salomão guardar os seus mandamentos, os meus mandamentos, disse Deus a Davi, não faltará varão que domine sobre Israel. Ou seja, até 1000 gerações, porque Davi era fiel a Deus. Davi andava segundo os propósitos de Deus. Então, o pacto de Deus para com Davi era que a sua geração, a sua descendência, durante 1000 anos, 1000 gerações, Deus faria o quê? Faria justiça, longanimidade. Deus ia abençoar. Mas o que acontece com Salomão? No livro de Reis, deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente acompanhar essa palavra. E você vai acompanhando essa reflexão aqui, junto comigo. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus. Livro de Reis, primeiro Reis, capítulo 2. Primeiros Reis, capítulo 2. Davi está próximo à sua morte, então ele fala com Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho. Então Davi aconselhando seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. O que Davi quis dizer aqui? Eu vou morrer. Coragem, Salomão. Sê, pois, homem. Seja homem, Salomão. Homem para quê? Homem com H maiúsculo. Para quê? Para guardar os preceitos de Deus, para guardar os mandamentos de Deus, para fazer o que é reto diante de Deus. E aí Davi continua no versículo 3.
guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos meus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Olha aqui, Davi se referindo à lei que Deus falou com Moisés. Para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Davi dá esse conselho para Salomão e morre. E Salomão, ele reina no lugar de Davi. Salomão recebeu essa incumbência de Davi para que guardasse, né, os preceitos do Senhor, para que guardasse os preceitos, os mandamentos que Deus tinha dado para quem? Para Moisés, né? E se a gente for mais para frente aqui, a gente pode, aqui andando um pouquinho assim na Bíblia, porque a gente tem que falar o que está na Bíblia, né? Não podemos sair dela. Nós vamos ver aqui que Salomão, ele oferecia holocausto ao Senhor, porque não tinha um templo. O templo de Salomão não existia. Então, ele oferece holocausto ao Senhor lá no monte, em Gibeão. 1 Reis capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres e eu te dei. Porque Salomão foi oferecer sacrifício a Deus. Estava tudo bem até aí. Estava oferecendo sacrifícios, estava andando nos caminhos do Senhor. E o reinado de Israel era rico. Era rico porque só Davi doou toneladas de ouro para a casa, para a construção do templo. Então, tinha de tudo, fora muitas coisas que o povo trouxe para fazer a construção do templo. E Deus aparece para Salomão e fala: ó, você já tem isso aí tudo, mas pede-me o que queres que eu te dê. E aí Deus fala o que Salomão fala o que para Deus? Senhor, eu quero ter sabedoria. E Deus achou uma palavra sábia de Salomão, né? Pediu sabedoria. Para quê? Para conduzir o povo, para julgar o povo, para andar no meio do povo, porque era muita gente. E Salomão não tinha toda essa experiência que Davi tinha. Aí Deus promete para Salomão, dá para ele sabedoria. E além disso, Deus deu para Salomão o quê? Riquezas, como nenhum rei tinha tido antes e que como nenhum outro rei haveria de ter depois de Salomão. Só que no versículo 14, Deus volta a falar com Salomão. Davi já tinha dado a instrução, que Deus tinha falado com ele. Agora Deus vem e fala para Salomão: Salomão, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a face da aliança do Senhor. E ofereceu holocausto, e ofereceu ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Deus fez o quê? Uma advertência. Deus avisou: se você guardar os meus mandamentos, eu vou prolongar os seus dias. E aí vai, o reino vem, Deus dá para Salomão a condição de fazer o templo. O que a Bíblia fala? Que foi uma festa, as maiores das festas que já aconteceu no templo de Salomão. Foi
a inauguração do templo de Salomão. Foi coisas assim que, para nós hoje, a gente não tem condições de imaginar isso, de imaginar a alegria daquele povo, de imaginar a santidade que havia entre os levitas ali, que os construtores da casa. Para vocês terem ideia, Deus, ele se apresenta para uma pessoa, depois vocês lendo aqui, vocês podem observar isso. Salomão, tem um fulano assim, 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 ele vai fazer assim, 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 porque eu já falei com ele. Olha só como era a comunhão de Deus. Deus queria que desse tudo certo. E foi uma bênção. O templo foi erguido, foi conquistado, foi sucesso. E o que aconteceu? A glória de Deus desceu sobre o templo. A glória desceu e diz que a glória do Senhor, ela encheu o templo. Aquela nuvem que tinha aparecido lá para Moisés, ela veio novamente. A glória do Senhor estava no meio do povo de Israel. Agora onde? No templo que Salomão consagrou ao Senhor. Não é muito bom isso? Não é muito bom ter a glória de Deus? Quando você sente a presença de Deus, a glória do Senhor está com você, a glória do Senhor está na sua casa, a glória do Senhor está por onde você caminhar, e a glória do Senhor, Deus se manifestou no templo de Salomão. Por que isso? Porque era prazer de Deus estar com o seu povo. Israel é o seu povo. Israel é um povo escolhido, um povo especial, um povo zeloso. Então Deus queria dar para o povo a sua glória. E Deus deu a sua glória para aquele povo. Principalmente por causa de quem? Por causa de Davi. Por causa de quem também? Por amor a Abraão, a Isaac e a Jacó, que Deus havia prometido uma posteridade. Muito bem. E continuando, no versículo do capítulo 11, antes, deixa eu só aqui, retornar aqui. No capítulo 9, depois que Salomão faz toda aquela obra, faz toda a construção do templo, a consagração, tudo. 9:2 diz assim: e o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, e a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. É o que eu acabei de falar. Deus queria que a sua glória, o seu coração, os seus olhos estivessem naquela casa todos os dias. Por quê? Quando o povo fosse oferecer sacrifício, Deus receberia e perdoaria o pecado do povo. Esse era o objetivo do templo. E ainda é o objetivo do templo. Não mais com ofertas de animais, mas uma oferta espiritual. E aí Deus aqui fala novamente para Salomão. Agora a segunda vez Deus avisando a Salomão. Se andares, no versículo 9, versículo 4, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu te mandei, guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o reino de Israel para sempre. Para sempre. Porém, se os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes a mim, não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, então eliminarei Israel da terra que lhe deis. E aí vão dizer assim: por que o Senhor fez isso com essa casa? Por que o Senhor deixou deserto? Porque deixaram o Senhor seu Deus e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Deus dá essa segunda advertência para Salomão. Aí vem aqui no capítulo 11. Deus começa a falar agora sobre
a desobediência de Salomão. Tá? Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras e, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os seus deuses. O que aconteceu? Deus havia dado uma ordem para Moisés lá, ó, vocês não podem, quando chegar na terra lá, pode casar com outras pessoas, assim, 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 mulheres estranhas, vocês não podem buscar mulheres estranhas, nem dar seus filhos para elas, e assim por diante, porque Israel era uma nação separada, era para que ser separado, mas eles se contaminaram. E Salomão, ele foi casar com a filha de Faraó, e outras mulheres também. Naquela época podia ter várias mulheres. Só que aconteceu, quando está jovem, está tudo muito bom, tudo muito bem, vai na igreja, oferece sacrifício, louva a Deus, é tudo maravilha, glória a Deus, aleluia, tal. Mas quando chega na velhice, Salomão, ele foi contagiado pelo pecado das suas mulheres. E diz aqui a palavra, que elas lhe perverteram o coração para fazer o quê? Oferecer holocaustos, seguir a outros deuses e fazer o quê? O pecado da idolatria. Então, o que Deus quer dizer aqui conosco, nesta palavra, que eu já me estendi muito nessa palavra. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E Deus decreta, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Salomão tinha tudo para dar certo. Deus apareceu para Salomão 2 vezes e avisou Salomão, guarda os meus mandamentos, não vai atrás de outros deuses, não faça esse pecado da idolatria, não servirá a outros deuses, não faça para você imagem de escultura, não faça nem coisas semelhantes a essas. Eu vou fazer aqui a imagem de uma cruz porque é um simbolismo de Cristo. Não faça. Eu vou fazer aqui um crucifixo para lembrar de Jesus. Eu vou fazer Não faça. Não faça. A palavra é essa, não faça. Não adore outro Deus. A reverência a Deus, ela é em espírito e em verdade. Quando Jesus veio na terra, ele encontrou aquela mulher, a mulher samaritana. E aquela mulher perguntou para Jesus, Senhor, nossos pais adoravam a Deus neste monte. E os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo. Aonde nós vamos adorar? Jesus respondeu para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que agora não é mais o templo, não é mais o monte, não é mais uma imagem, não é mais um objeto, um ser, não é a natureza, não é o sol, não é a lua, não são os planetas que nós temos que adorar. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, resumindo esta palavra, eu convido a você a adorar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Como fazer isso? Lendo a sua palavra, buscando o entendimento, buscando a sabedoria, buscando o que Deus quer para você. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Se você ainda não sabe como adorar a Deus em espírito e em verdade,
eu te convido aí a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Ali você vai sentar, ouvir a palavra de Deus, entregar a sua vida a Jesus e adorar a Ele. Assim, não, a partir de agora eu começo a adorar ao Deus Jeová, o Deus dos céus, o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra. É o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. É o Deus de Davi. Amém? Então, esta é uma palavra de reflexão. Que Deus possa iluminar o seu coração, para que se alguma idolatria você tenha, porventura, guardado no seu coração, que você adore, que você revenere, que você deixe isso de lado e busque adorar ao Deus verdadeiro, a este Deus que te deu esse fôlego de vida, que você está respirando esse ar, é porque Ele deu esse fôlego de vida para você. É esse Deus, é o Deus desconhecido que você ainda não conhece. É esse Deus poderoso, maravilhoso, que você precisa conhecer, aceitando a Cristo, seu Filho, como Salvador da sua vida, para que você possa adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu convido a você novamente, busque, faça um concerto com Deus, comece a adorar o Senhor em espírito e em verdade, para que você possa, em nome de Jesus, conseguir alcançar a misericórdia de ser um adorador do Pai em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Você que é aqui da Baixada Santista e que quer assistir um culto em nossa igreja, nós somos da igreja Peniel Vila Melo, na Avenida Antônio Emerick 735. Quero convidar para você no domingo às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. A igreja é ampla, tem estacionamento, tem distanciamento social. Venha cultuar ao verdadeiro Deus. Venha cultuar a Deus em espírito e em verdade. Tá? Muitas pessoas falam assim, não, mas eu adoro a Deus em casa mesmo. Não é isso que a Bíblia ensina. Se nós temos que adorar a Deus, temos que adorá-lo corretamente. E se você está em outra cidade, em outro lugar, em nome de Jesus, procure uma igreja mais próxima da sua casa e comece a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus há de abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, que você possa ser próspero, que você possa ser conhecedor da verdade, porque Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque logo, logo, nós sairemos daqui e vamos para a glória, vamos para os céus, aqueles que creem. Esse é o objetivo da igreja, esta é a nossa fé, deixar esse mundo e se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.